alguns minutos, né? Para que as pessoas possam entrar. Jô, eram amigas suas que queriam entrar e não estavam conseguindo Oi, fazer a sim, inscrição, né? isso. Uhum. Eu acho que você pode enviar, então, esse link dessa sala para elas. Tá, fazer isso. Faz isso. Não vai ter certificado, né? Acesso ao certificado. Sim, tudo bem. Mandar aqui. Vamos aguardando, assim, até 1h05. O que vocês acham? É um bom tempo para a gente começar? Boa tarde, Gabriela. Estamos naquele momento de suspense, onde aguardamos as pessoas que entram na sala. Acho que vamos até 1h05. Assim. Boa tarde, Lohane. Aguardando. 1h05. No mais tardar, 1h10, a gente começa.
Agora nós já temos entre nós todas as participantes dessa mesa. Começamos agora. É melhor isso ser uma decisão conjunta, né? Começamos agora ou esperamos mais 5 minutos? Manifestem-se. Acho que pode começar, se já está todo mundo aqui. Então vamos começar. Essa é a mesa Tempo e Raízes, a primeira mesa em que haverá apresentação de trabalhos do encontro Cartografias Afetivas Afetadas. O encontro é organizado pelo FIGAS, grupo de pesquisa da pós-graduação em artes, do Instituto de Artes da Unesp. Essa mesa, eu escrevi, então, aqui um parágrafo que pode introduzir essa escolha pelo diálogo desses trabalhos, né, que a gente escolheu botar aqui juntos. Eu vou fazer essa leitura e vou apresentar cada uma das nossas artistas, educadoras, pensadoras e etc. Né? A gente sabe que as palavras são sempre contenções, né? E aí, depois disso, cada uma terá 20 minutos de fala para apresentar. Depois desses 20 minutos, a gente faz mais 20 minutos de discussão, perguntas e conversas, e assim terminamos a nossa primeira mesa, Tempo e Raízes. Certo? É a minha primeira mediação de mesa, então é algo que eu espero estar fazendo da melhor maneira, ou da maneira possível. Leio agora, apresento e passo a palavra logo em seguida. Essa mesa, Tempo e Raízes. Fazer com o tempo a si mesmo e ao mundo em volta brotarem. Essas conversas com o tempo são daninhas resistências que insistem na hostilidade do mundo hétero-terrorista em se impor rachando os cimentos da monocultura. Se vai enredando, como en el muro la hiedra, e va brotando, como el mosquito en la pedra. Como el mosquito en la pedra, ai, si. A escuta sensível das plantas contribui para o desmantelamento do texto moderno colonial da diferenciação naturalizada em binômios hierarquizados. Pululam, então, existências ingovernáveis, alianças subterrâneas e potências outras de escrevivências com humanos, não humanos e sujeitos objetos epsenos deshierarquizados. São localidades e diferenças em multidão, como linhas de fuga divertidas, potentes e radicalmente outras. Meu corpo é meu campo de diversão e meu jardim, minha paixão, que empurram os limites do mundo da arte e das linguagens artísticas. Plantar flores, compartilhar em um grupo de Facebook. Atividade de circulação ancestral tecnológica, cultivo da roça, cultivo da memória. Disparada como um impulso elétrico na rede neuronal da planta do mundo, a memória das flores se torna armadilha algoritmo que captura e barra as fake news desta artificialidade fascista, a delimitação de um grande outro inimigo. Aqui, o pessoal refaz um político cheio de sentido orgânico que outrora fora desfeito pelo público da pós-verdade. As transformações se dão no tempo de uma retomada transgressiva e autônoma, de uma tradição sempre refeita porque é, e porque o tempo, já ele mesmo, é. Passado e presente se afetam sem ordem cronológica. Aqui é possível que o agora e o antes se enlacem em uma profunda comunhão exusiástica. Kairos, mulher, mãe e pajé. É com a continuidade de um orgânico inorgânico, atento e forte,
sem temor algum pela morte, que não é o contrário da vida, mas do nascimento, que aqui o tempo gira suas espirais misteriosas, plantando raízes que fraturam os muros do mundo da arte. E os mundos da arte também, por que não? E é com respeito pelo mistério que ouviremos a comunicação dos trabalhos seguintes. Escuta sensível das plantas, germinando uma existência ecossomático-performativa em dança para corporeidades travestis a partir das relações de cuidado-aprendizado, trabalho de Liz Vedra, que é travesti, artista pesquisadora das artes do corpo, atuante na produção de conhecimento para o campo artístico a partir de um pensamento sensível em artes, é mestranda no programa de pós-graduação em artes e bacharel em dança pelo Instituto de Cultura e Arte, ICA, da Universidade Federal do Ceará, UFC. Depois ouvimos Mulher, Mãe, Pajé, trabalho da Bárbara Milano, artista visual que atua por linguagens híbridas, tendo como foco, sobretudo, a fotografia e a performance. Mestrando em artes pelo IA-Unesp, desenvolve a pesquisa Fotografia Ritual, é pesquisadora nos grupos de pesquisa GIP e CAT e integrante do coletivo nacional Trovoa. Conversas com o Tempo, Raquel dos Santos, que é mãe, ativista e educadora, cenógrafa, percussionista do Ilu Obadmin e mestranda pelo IA-Unesp. Em suas pesquisas, investiga relações de afeto e espacialidade como agentes educadores de corpos territórios afrodiaspóricos. Meu Jardim, Minha Paixão, ou Os Jardins de Minha Mãe, Vó, trabalho da Jo Reginato, que nasceu e cresceu em Marmeleiro, cidadezinha do Paraná, onde sua avó, Edith, cultivou e fotografou os jardins deste ensaio. Atualmente trabalha como professora de artes do Instituto Estadual de Educação em Florianópolis, Santa Catarina. E, por último, Meu Corpo é Meu Campo de Diversão, da Gabriela Canali Miola, que é docente em artes, com dedicação exclusiva na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Desenvolve pesquisas artísticas e teóricas no campo das artes contemporâneas desde perspectivas decoloniais. Dedica-se especialmente às relações interartes, que envolvem performance, literatura, fotografia, cinema expandido e instalação. Possui formação transdisciplinar, doutorado em literatura comparada pela USP, Universidade de São Paulo, na qual desenvolveu investigação sobre as artes do encontro em E Eu, Tu, de Arnaldo Antunes e Márcia Xavier. É bacharel em comunicação com especialização e mestrado em estudos literários pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, nas quais pesquisou as possibilidades das poéticas interartes. Tem estudos complementares em performance, história da arte, fotografia, cinema, direção de arte e arte-educação. E é coordenadora do projeto de pesquisa Arte e Natureza no Antropoceno. Pousou um passarinho na minha janela, não sei se vocês ouvem, mas não para de piar. Desde que eu comecei a ler. E aí, fiquei até com dó de ler agora a última frase que tinha escrito, mas lerei mesmo assim. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Abrimos assim, Laroyer, e passo a palavra, fala para Liz Vedra, então, apresentar o seu trabalho. 20 minutos. Eu vou fazer assim, quando faltarem 5 minutos, eu vou levantar essa mãozinha, porque aí, caso você tenha algo apresentado na tela, você não vai ter acesso ao site, chat, e aí você ouve, né, o aviso sonoro. É isso, pode começar. Obrigada. Oi, boa tarde. Perfeito, perfeito, viu, Mariana? Vai dar super certo. Boa tarde, gente, todo mundo. Eu acho que, né, já foi apresentado, então, já foi muito bem apresentada.
mas para complementar, sou artista pesquisadora aqui no Ceará, em Fortaleza. Me formei em bacharel em dança no ano passado e esse ano eu entrei no mestrado em artes aqui na mesma universidade. E eu trouxe para minha pesquisa, no caso, hoje eu vou falar um pouco da pesquisa do meu TCC, né? Já está finalizado e que produziu uma eco-performance vídeo dançada que vou mostrar para vocês no finalzinho, assim, um trecho, porque ela tem 25 minutos, então não vai dar para mostrar tudo. Mas eu trouxe essa pesquisa para o mestrado com uma intenção, um desejo de aprofundar algumas questões e produzir algumas ressonâncias, assim, por outros caminhos, né? Mas, começando, assim, a explicar, eu comecei a ter contato com essa pesquisa e entender que era uma pesquisa muito tempo depois, assim, de que eu já estava fazendo ela, né? E isso é meio que uma das abordagens metodológicas da própria pesquisa. Ela foi acontecendo, na verdade, não só através de experiências isoladas, assim. Eu entrei, fui bolsista PIBIC, de um grupo de pesquisa, 2 grupos de pesquisa especificamente, que tinham como mote de criação a natureza. Então, eu comecei a pesquisar e a entrar em contato com os elementos da natureza a partir desses grupos. Eu já tinha uma espécie de contato, mas não era tão grande, apesar de que minhas vós, minhas tias, todas também têm já, tipo, meio que passam esses conhecimentos dos chás, das ervas, né? E que isso também entrou na pesquisa posteriormente, mas eu comecei a entrar mais em contato e entender, né, enquanto espaço de produção de conhecimento um pouco tempo depois, que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a me investigar nesses grupos de pesquisa, que tinham como mote de criação essa pesquisa, essa relação entre corpo e natureza, né? Corpo, arte e natureza. E a gente tem uma abordagem metodológica muito... A gente bebe de uma abordagem metodológica muito referenciada no que a Kastrup vem, né, enfim, falando do que é uma atenção movente, de uma atenção implicada e todos os processos pelos quais, quando a gente entra num processo de pesquisa, a gente vai acessando. Então, lá no texto ela vai falar sobre uma atenção no momento do pouso, do momento do rastreio, né? Então, eu passei por todo... E a gente utiliza como referência bibliográfica, né? A gente utilizava como referência bibliográfica nesses grupos de pesquisa. Então, aconteceu exatamente esse processo, assim. Eu passei a me investigar com a natureza, a gente foi a vários lugares, como o Quilombo do Cercadão, aqui na Caucaia, no Ceará. A gente foi no Mangue da Sabiaguaba. E em todos esses lugares a gente experimentava, né, se experimentava corporalmente, a gente propunha práticas somáticas, que também um dos eixos de pesquisa dessas bolsas é o campo da somática, da educação somática, mais especificamente o Body Mind Century, mas também outras técnicas e bem como uma própria filosofia somática, que é o que eu também estou tentando desenvolver agora no mestrado. E aí isso foi se dando aos poucos, foi se dando, e eu não fui me tocando que aquilo já era uma pesquisa, né? Que eu já estava, inclusive, gerando materiais de processo. Quando eu fui me dar... E aí chegar aquele momento, né, que você diz assim, meu Deus, o que é que eu vou escrever para o TCC? Jesus! Tipo assim, quando eu fui olhar para trás, para tudo que eu tinha produzido até ali, eu disse assim, gente, isso aqui é um TCC já, né? Então, assim, só para dar uma introdução para vocês de como foi esse processo, né, de germinação dessa pesquisa. E então, a partir disso, eu comecei a entender que aqueles materiais que foram surgindo a partir daquelas pesquisas faziam parte desse processo de pesquisa que é essa agora que eu estou apresentando para vocês. Porque agora eu já estou num outro momento da pesquisa que continua ainda trazendo a bagagem que foi produzida no bacharelado, mas agora
já ali se conectando com outros caminhos possíveis. E a pesquisa vem dessa relação com a natureza, e aí, num determinado momento, eu começo a eleger as plantas, né? Não que eu comece, né? Porque também tem justamente essa... Eu faço uma crítica a esse egocentrismo, não gosto de chamar de egocentrismo, mas um centramento humano da experiência, né? A pesquisa é fundamentada na experiência do pesquisador, né? No caso da pesquisadora. E a partir dessa experiência é que ela vai se dando, que os materiais vão surgindo, que os textos vão sendo escritos por nós, que as leituras vão chegando. Então, é um processo bem fluido, atento, e direcionado, né? Ou não, às vezes foge. Então, eu também faço uma crítica a essa questão da experiência sensível hegemônica do sujeito. Porque no momento em que eu me ponho em experiência com as plantas, né, quando eu vou, por exemplo, fazer uma prática somática no Mangue da Sabiaguaba, onde a gente pôde se experimentar nas raízes, a partir das percepções do toque da casca, do peso do corpo, do balanço das raízes, do ar que balançava a copa, que vibrava lá embaixo onde a gente estava, da própria lama, do cheiro da lama, do cheiro das folhas. Então, assim, e aí o tempo todo eu busco tentar fazer uma crítica na escrita do TCC e, ao mesmo tempo, também na prática corporal. Há essa experiência centrada na minha percepção enquanto sujeito. E aí o que acontece é que eu vou começar a tentar trazer essa perspectiva para uma relação mais horizontal com as plantas. Então, assim, é uma tentativa de entender as plantas não como diferentes ou menores, importantes, menos importantes do que a minha própria existência na biosfera, mas sim outros seres. Atualmente eu até estou tentando também fazer uma reflexão sobre essa questão do ser, né? E do outro, porque quando a gente diz o outro, a gente está se levando como parâmetro, a gente está percebendo o mundo a partir de nós mesmos, né? Aí a pergunta, né? Será que tem como se desvencilhar disso? Será que tem como se desvencilhar da própria percepção centrada em si mesmo? Então, eu estou tentando investigar isso. E aí também criticar o ser, né? Toda a categoria ontológica, ontoepistemológica que essa palavra traz, estou tentando também mudar essa palavra, né? Justamente para fazer essa crítica para viventes. Então, os viventes, assim, eu estou tentando usar essa palavra para falar, enfim, dos outros seres, né? Que coabitam a biosfera. Então, em um determinado momento, a partir dessas práticas em contato com as plantas, eu entrei num processo de transição de gênero. E esse processo, ele se imbricou com essa parte da pesquisa com as plantas, né? Lá nesses grupos de pesquisa. Então, depois que eu percebi que aquilo era um material para mim e que a minha experiência enquanto travessia, né, fazendo essa travessia de gênero, ela se aproximava da experiência das plantas. Porque, tal como experiências desobedientes, dissidentes, marginalizadas, a minha corporidade travesti e a corporidade das plantas estão numa dimensão a parte do que se entende como importante para o pensamento ocidental, europeu, colonial e neoliberal capitalista. Então, eu comecei a tentar aproximar minha vivência com a vivência das plantas. E aí eu utilizo justamente esses termos que eu falei para vocês, né? Corporidade travesti e corporidade planta, porque nessa relação entre plantas, entre o corpo das plantas e o meu corpo, eu vou trabalhar esse conceito de corporeidade, que não é entendido como um corpo simplesmente mecânico, mas é entendido como um corpo que tem várias camadas, espiritual, energético, físico, tanto para mim, para minha corporeidade, quanto para a corporeidade das plantas. Eu vou entender também, vou começar a passar a conceber as plantas enquanto corporeidade. Uma corporeidade que tem movimento, que tem pensamento
e que tem várias camadas, como o energético, o físico também. Então, eu começo a trabalhar esses dois objetos de pesquisa imbricados. E, a partir disso, eu vou criando uma relação muito, muito íntima, muito intensa com as plantas. E aí eu vou utilizar alguns conceitos como sintonia somática, da Ciane Fernandes, e também a metodologia de pesquisa somática performativa que ela também elaborou, né? Onde os elementos que compõem a pesquisa, eles estão todos conectados numa rede. Então, não tem... e, principalmente, não existe uma hierarquia entre esses elementos. Então, assim, na prática, né? E a pesquisa somática performativa bebe da prática como pesquisa, né? PCP. Então, na medida em que pratico, leio, na medida em que leio, escrevo, na medida em que escrevo, reflito, na medida em que reflito, crio, elenco e elejo e faço uma certa curadoria do que me faz mais sentido e de coisas que vêm a partir da intuição também, né? Que eu chamo de intuição, mas existem outros autores também que vão chamar de outras coisas, como, por exemplo, a Sueli Ronick, que eu estou trazendo agora para o mestrado, onde ela fala de um fora do sujeito, né? Para falar um pouco dessa palavra da intuição, né? Como uma escapatória, uma fuga dessa percepção de sujeito, de cidadão, do RG, né? Do que definem, de como a sociedade define um corpo, né? Masculino, feminino e tal. Então, eu também vou utilizar a partir dessa intuição minha, que vai muito ao encontro da relação com as plantas que minhas avós e minhas tias têm. E aí é que entra os chás, aí é que entra as ervas, que vão participar de um processo de cura e de autocuidado. Porque nesse período de transição de gênero, eu comecei a sofrer muitas violências, né? Físicas, psicológicas, de toda ordem, principalmente na rua, né? Principalmente na rua, no espaço urbano, na verdade. Onde é um espaço atravessado por muitas forças de várias ordens, e principalmente para corpos desobedientes, são forças que machucam, são forças que nos obrigam a abandonar esse espaço público, né? Eu até costumo não brincar, mas trazer isso à tona, de que a pandemia veio para isolar a gente, mas as corpos desobedientes já estavam isolados do espaço público muito antes da pandemia. Já era uma realidade para a gente, porque nós não estamos seguros né, nesses espaços. Nós não nos sentimos seguros e nem o nosso poder de enunciação, ele é silenciado também. Existe muito isso, assim, né? Nos espaços de convívio, nos espaços de compartilhamento, de conhecimento, o nosso poder de enunciação ele é completamente anulado, historicamente falando, né? É uma construção histórica. Então, assim, fui relacionando esse processo de gênero com esse processo de pesquisa com as plantas, e aí criei algumas chaves, como cuidado-aprendizado, que vai no tema do TCC, da pesquisa, que é um processo que eu elenquei desse processo de investigação todo, né? Que desde o momento em que eu comecei a entender essa relação com as plantas intimamente, até o momento da produção da ecoperformance videodançado. Então, todo esse processo eu nomeei enquanto um processo de cuidado-aprendizado, que é justamente isso, assim, é bem literal mesmo. Enquanto cuido, as plantas me cuidam. Enquanto as plantas me cuidam, aprendo. Enquanto aprendo com elas, cuido delas, então, assim, é algo que vai e volta o tempo todo, né? Nessa relação. Porque eu buscava encontrar estratégias para continuar existindo, né? Foi um dos motes de criação, assim, foi um dos impulsionadores da pesquisa. Como eu encontro estratégias, como eu encontro dispositivos que me façam continuar vívida, né? Para além de estar viva, né? O conceito de viva de um organismo animado que se movimenta, por exemplo, que fala, que gesticula, que anda, mas vívida, verdadeiramente vívida, num sentido mais, talvez, mais estético, mais energético, talvez, mais
assim, do campo das forças, né? De estar se sentindo atravessada por forças, vou até usar um conceito do Spinoza que é pelos afetos alegres, por exemplo, né? E aí, enfim, e esse foi um dos impulsionadores da pesquisa. Mariana levantou a mão? 5 Faltam 5, né? minutos, isso. Então, eu vou finalizar e vou mostrar um trechinho da Ecoperformance. E daí, nessa relação, eu fui criando, né, essas estratégias, fui criando dispositivos ao longo do processo, de prática como pesquisa, né, como eu falei para vocês, essas relações entre leitura, escrita e prática estão aí, são coexistentes e são tratadas como algo. Não existe uma hierarquia, né, de algo mais importante, não tem um momento em que eu vou lá investigar corporalmente, um momento em que eu vou, não. Inclusive, isso acontece muito fluidamente, né, falando. Enquanto estou me experimentando, às vezes vem uma reflexão que eu vou escrever, e às vezes quando eu escrevo, me dá né, existe um impulso interno que me faz me movimentar, dançar, né, movimentar o corpo e levantar memórias, né, memórias que emergem aí da experiência corporal. E aí, esse processo todo culminou numa ecoperformance vídeo dançada, porque eu não entendi esse processo todo de pesquisa ou numa linguagem ou em outra, sabe? Ou não necessariamente era um processo de dança, era um processo de pesquisa em dança, e não necessariamente era só um processo de pesquisa em performance. Acho que essas coisas estavam bem fluidas, porque a gente bebe muito de autores de ambas linguagens, né? E principalmente a partir do projeto pedagógico dos cursos de dança aqui da UFC, e também das próprias bolsas de pesquisa PIBIC. E aí o audiovisual chegou como uma forma também, né? Pandemia, como que a gente vai fazer para registrar aí esse trabalho? O vídeo, né? Vamos escolher essa plataforma do vídeo. Então, construí essa eco-performance, que leva o mesmo título da escrita do artigo, e vou mostrar um trechinho para vocês. Nos últimos, eu acho que são 2 minutos que faltam, né? Eu acho que eu vou fazer aqui uma janela. Uma guia. Eu acho que tá todo mundo vendo? Tá abrindo, né? Sim, agora abriu. Abriu. Perfeito. Tá só sem áudio o vídeo. Eu acho que você tem que ativar o áudio aí no YouTube. É porque começa assim, bem silencioso mesmo, aí depois vai entrando um áudio. Tá no mudo no YouTube. Acho que tem que ativar o som. Pronto, ótimo.
como não tem muito tempo, vou passar para um outro momentinho aqui do final, da última cena. Dá uma dó fazer isso, mas eu vou passar o link para vocês, né? Para ficar melhor. Aí vocês veem depois. Obrigado, gente. Vou ter que interromper, né? Não tem mais tempo. Só para explicar, essa eco-performance ela foi gravada ao entorno e dentro do Parque do Cocó, uma área de proteção ambiental aqui em Fortaleza e que é muito disputada, inclusive, pela especulação imobiliária. Enfim, só para complementar. Obrigado. Vamos tomar Muito o tempo bom. das outras meninas. Muito bom. Obrigada, Liz, por apresentar agora. Aí a gente vai ouvir o trabalho da Bárbara Milano. Mesmo esquema. Faltando 5 minutos, eu levanto a mão e a gente continua no fim, fazemos perguntas e discutimos um pouco. Pode ir, Bárbara. Opa, estava ajustando aqui o microfone. Bom, primeiro, obrigada a todos os presentes pela disponibilidade, a todos que verão essa apresentação depois. Eu vou começar compartilhando a tela com vocês. Todo mundo vendo? Eu não vejo mais vocês, assim, mesmo. Nós vemos, nós vemos. Puxa, mas aí eu parece que ela vai começar do final. Bom, minha pesquisa, fotografia ritual, diz respeito de um processo de imersão que eu vivi em 2017 com o povo Runicuim fotografando cerimônias. A pesquisa vai se desdobrando, né, no decorrer do processo do mestrado. O que eu trago aqui hoje para vocês é um recorte dentro do meu último capítulo que diz respeito à minha viagem de campo em território Aianauá, no Acre, aí na virada do ano, né? Então, a primeira imagem que eu trago é um mapa para que, enfim, dentro do nosso repertório escolar, a gente se localize visualmente dessa abstração. Agradeço muito a presença da Nedine Anauá aqui com a gente no chat. Estou até um pouquinho tensa de apresentar para ela, né, o seu povo. Enfim, foi uma experiência indiscutivelmente muito forte, né, dentro da minha vivência, a possibilidade de estar ali no território. E é com muito afeto que eu desenvolvo esse trabalho e que eu faço essas apresentações todas, né, na tentativa de expandir. Aqui está o Rio Gregório, nesse pontinho, e aqui a aldeia Mutum, né? Então, chegando em Cruzeiro do Sul, a capital Rio Branco, né, aqui mais para baixo, a gente se encaminha para um porto, o Porto de São Vicente, e são pelo menos 8 horas de viagem aí pelo rio para chegar até a aldeia. Então, a ideia na seleção dessas imagens, deixa eu ajeitar aqui o meu, para eu não me perder no tempo, foi primeiro entrar, né, dentro desse universo, e essa viagem começa pelo rio, né,
bem bonito, assim, esse momento que o motor liga, aquele barulho ensurdecedor que não deixa a gente ouvir a floresta, e você começa numa imersão visual, né, com aquela imensidão, enfim. Então, para falar um pouquinho do que é que se vê até chegar nisso que é território demarcado, são os ribeirinhos, né, então essa vida na beira do rio, né, você passa, tem umas mulheres lavando a roupa, tem umas crianças brincando. Quando você chega naquilo que é território indígena, você percebe isso pela preservação ambiental. Aqui já, enfim, chegando na aldeia Mutum, né, então são várias aldeias ao longo do rio. Essa construção que vocês estão vendo é o churru, né, a casa de rezo, essa casa principal, onde as pessoas se reúnem. A aldeia Mutum é uma aldeia bastante privilegiada quando a gente pensa o contexto das aldeias, o contexto né, dos territórios, do Acre, e tudo isso tem a ver com essa figura que eu trago como inspiração para esse título, né, para esse desenvolvimento de artigo, que é Mulher, Mãe, Pajé. Essa aí é Ruxá Rayanauá, ela é uma pajé do seu povo, e a história que ela tem com as medicinas é uma história muito forte, muito impactante, e tudo isso vai reverberando em como as relações vão se dando e refletindo nessa abundância que a gente vê quando chega numa aldeia como a aldeia Mutum. Então, de repente, vocês começaram a me ouvir, falei, pô, mas você começou a pesquisar os Runicuim, aí foi na aldeia Nauá, enfim, a gente está falando de um mesmo tronco linguístico, né, pensando aí numa esfera maior. Esses povos acrianos me interessam em função da questão com as medicinas, então a gente está falando um pouco desse território que é berço dessa medicina ancestral, que é a ayahuasca. A ayahuasca ela se expande, né, quando a gente pensa em território Brasil, mas é muito interessante pensar nesse território como nascimento, assim, a força raiz, né, dessa medicina, especialmente. Eu vou passando as imagens enquanto a gente vai contando. Bom, tudo aquilo que a gente aprende em relação à colonização, né, diz respeito de um processo ali da costa e tal, depois outros processos foram adentrando, e o Acre está ali num lugar onde o seu processo de colonização ele é tardio, né? Ele não diz respeito à coroa portuguesa, mas são outras as questões. Então, vamos pensar ali na borracha, finalzinho do século XIX, início do século XX. Vamos pensar, já que eu estou trazendo a questão das medicinas, que existe no comecinho do século XX, aqui no Rio de Janeiro, o surgimento da Umbanda, lá no norte, o surgimento do Daime. Então, tudo isso tem, para mim, e aí expandindo muito meu pensamento, a ver com a Semana de Arte Moderna, a ver com a tentativa de uma ideia de identidade nacional. E o Daime, ele ajudou a expandir a ayahuasca enquanto uma medicina possível e tal, mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma identidade que não é sobre identidade nacional, é sobre a identidade de vários povos que habitam a floresta amazônica. Né? Então, existem dois movimentos dentro daquilo que a gente pode entender como indigenismo, um movimento político, que ajuda na demarcação das terras, e um outro que é o movimento espiritual, que diz respeito à formação de identidade, à dignidade dessa identidade. Então, num processo onde esses povos vêm só nas últimas décadas encontrando um respaldo de verem as suas identidades desejadas, benquistas, né? Então, esses dois caminhos, às vezes, parecem andar distintos, mas estão andando juntos naquilo que se reflete nessas imagens, por exemplo, nessa liberdade que eu vi das crianças ali brincando. Eu tento falar de muita coisa quando eu faço essas apresentações, porque eu sei que diz respeito a um assunto do qual nós temos pouco repertório dentro do nosso contexto cidade, então, também com muita humildade, tento
abarcar o máximo de coisas possíveis, né, para tentar fazer essa troca de uma experiência que é muito particular, né, que a nenhuma câmera é exatamente capaz de captar, né? Eu trago aqui fragmentos do meu olhar, né? Muito mais ficou numa retina interna aí, né? Dos sentimentos, das emoções. Aqui uma pintura, enfim, dentro da casa da Ruchard, um espaço que ela construiu mais recentemente para receber pessoas de fora da aldeia. Então, ela, primeiro, eu acho que é legal contar assim, um pouquinho dessa história que ela foi contando também ao longo dos seus processos, né? A Ruchard, ela é uma pajé internacionalmente conhecida. A partir do momento que ela começa a sair da aldeia e a levar processos de rituais, ela vai fazendo uma rede que, por exemplo, facilita os processos de demarcação da terra. Então, de novo, nessas duas militâncias acontecendo em conjunto, que eu estava aqui trazendo para vocês. E agora, mais recentemente, nesse momento que eu visito esse território, existe a construção, né, já terminada dessa casa, um centro de estudos onde se recebe as pessoas de fora. E desse período da borracha que eu estava contando para vocês, muitas coisas foram mudando com essa violência que chegou, e, de repente, eu ouvi de muitos povos que no nosso povo as mulheres não tomam ayahuasca e tal, mas quando você está falando de uma cultura oral, de repente, uma coisa se modifica, o seu avô fala, e a gente está falando de quão antigamente. Então, os hábitos mudaram e, de repente, isso recebeu um discurso de um para sempre, assim, né? E aí pessoas, enfim, com muita audácia, como o Charro conta na sua história, que ela, nas primeiras vezes que tomou a medicina, ela tomou escondido, porque ela viu uma mulher de fora da aldeia chegar, né, para tomar medicina, isso despertou ali a curiosidade, e aí a própria medicina foi trazendo conhecimentos, ela foi resgatando processos, e tem um momento que ela e a sua irmã Putani pedem para serem submetidas a uma dieta, né? A dieta, ela é um processo de reclusão, né? Para usar uma analogia, um preceito, né? A pessoa fica recolhida e vai ter uma alimentação, ter um cotidiano ali figurado para que ela possa ter experiências espirituais, né? E essas experiências, enfim, vão abrindo os caminhos aí daquilo que é missão, né? E aí, dentro de uma história recente, então, Ruchard e Putani são as primeiras mulheres do povo Yanomami a passarem por uma dieta e a poderem assumir os rituais, né, conduzir os rituais. Então, a partir desse momento que tudo isso acontece, que elas saem da aldeia e vão buscando essas uniões fora inclusive do território Brasil, tudo isso traz um recurso que possibilita que coisas sejam realizadas, né? Enfim, exemplo, a construção dessa casa. Eu peço aqui licença para trazer uma imagem que não fui eu que fiz, porque foi uma imagem feita com drone, né? O Denis Koplov era um fotógrafo ucraniano que estava com a gente nessa vivência, e para trazer para vocês um pouco da dimensão dessa construção dentro desse contexto, né, da dimensão desse poder que, enfim, que é proporcionado pelo recurso, né, e aí eu também, para trazer um pouco esse repertório, assim, as pessoas ainda ficam discutindo sobre celular ou não celular, enfim, isso como um descaracterizador de identidade, enfim, isso é ideia batida, né? O problema é bem mais embaixo. A gente, quando fala de recurso, quando fala da possibilidade de outras associações, é para que coisas como essas aqui que vocês estão vendo possam ser construídas, né? Então, a Aldeia Mutum hoje, ela tem placas solares, enfim, banheiros foram construídos, e tudo isso diz respeito a
a recurso, né? Então, de um lado, de novo, a militância política que demarca as terras e que torna isso espaço de preservação, e de outro lado, essa militância espiritual que difunde a cultura e que possibilita que esses acordos sejam feitos, né, com esse mundo do consumo. Aqui eu trouxe a Júlia Mani, uma figura bastante importante dentro da aldeia como figura política, e trouxe uma foto minha com a Nedina, né, a Xiu, queridíssima, enfim, também militante. Alguns de vocês talvez possam conhecer o Povo é Anauá a partir da coleção da Farm, né, que essa roupa, por exemplo, aqui que vocês estão vendo, né, que ele está usando, diz respeito a essa coleção que compra braceletes, compra tiras de miçanga, enfim, da cooperativa que fala de todas as aldeias dentro desse território. E então, aí mais um exemplo também de associação possível, né? Algumas pessoas, até quando eu comento sobre isso, falam, mas a Farm é caro, a roupa é... Bom, a roupa da Farm sempre foi cara, né? A questão de valor dentro do mundo da moda, bom, dá assunto para uma outra tese. O que a gente está falando aqui é que dentro desse contexto, essas pessoas buscaram uma associação, essa associação foi possível, e isso cria uma relação de subsistência, né? Enfim, de sustentabilidade, né? Para aquilo que já era desenvolvido dentro de um povo. Aí eu trago aqui mais alguns recortes visuais, assim, daquilo que eu entendo como das delicadezas que eu vi por lá, também como um convite, né, para aqueles que desejarem. Eu acho que muitas pessoas não sabem o quanto existem territórios abertos, né, para essas visitações que são sempre muito cuidadas. Então, são grupos, você recebe informações, você é preparado para viver aquela experiência, né? Aí uma foto do cipó mariri, né, que é uma das plantas que compõem a ayahuasca, né, que é feita de duas plantas essenciais, o cipó mariri e a rainha. Aqui na Samaúma, eu conto uma última historinha para ir finalizando minha apresentação. Estávamos na Samaúma, que é uma árvore sagrada, lindíssima, maravilhosa, né? Eu estava ansiosíssima para ir, tanto que eu fui antes, eu fui com os meninos roçar o terreno, então eu estou trazendo para vocês toda essa contação, e estou falando da Rucharro como uma figura, né, que rasga véus dentro daquela realidade, que possibilita que toda a ideia de feminino também seja reestruturada. A gente está falando de uma aldeia, por exemplo, que tem uma liderança masculina, como o cacique, né, o cacique Matsini, mas a partir do momento que ela faz o que faz, toda a relação do entendimento do poder feminino se altera dentro desse contexto, né? E ganha outro tônus. Então, por exemplo, eu fui com os meninos antes roçar o terreno, isso não era visto com estranhamento. Aliás, dentro dessa cultura escolar, de modo geral, eu pelo menos tive experiências assim, onde se falava dos povos originários sempre num lugar da demarcação de gênero muito delimitada, né? E o que eu cheguei lá e vi foi muito mais sutileza do que eu poderia esperar a partir dessa contação desse povo não indígena, né? Então, eu acho que, enfim, foi bem revigorante ver essa forma das crianças brincarem, essa forma de ver esse lugar de gênero bem menos demarcado. Por exemplo, na equipe que estava ali cuidando da gente, tinha um homem cozinhando, ele era ali o grande cuidador da nossa alimentação. Então, uau! Né, de repente você vê esses paradigmas se mostrarem outros, né? E aí eu só sei que, enfim, eu estava lá na Samaúma e eu fui fazer um xixi, percebi que eu menstruei e tal, aí eu só sei que eu estava ali, fiquei ali e tal, aí eu olho, tem uma borboleta.
E eu fico olhando essa borboleta, eu converso ali com ela. A borboleta é um animal muito importante dentro da cultura Yanomami. Então, quando a gente pensa assim, o povo Nicuim está muito ligado à ideia da jiboia, né? Essa ideia da jiboia, ela também aparece no povo Yanomami, mas eles trazem com muita força a figura da borboleta, né? Ao Havaná. E pensando a borboleta como essa lagarta que devora tudo para depois se transformar em borboleta. Então, pensar esse animal assim num ciclo, é muito bonito. E eu fiquei conversando e pedi, olha, deixa eu te fotografar, tal, viagem 2 dias para chegar até aqui. E aí eu só sei que ela abria a asa bem rapidinho e fechava, abria e fechava, e não me deixava fotografar assim, ela toda aberta. Mas aí ela chegou bem pertinho, né? Abriu rapidamente, falou, olha, se você quiser me fotografar, você me fotografa assim, fechada. E aí eu fotografei e tal, ela continuou voando, e aí quando eu vejo, ela está pousada em cima de um cocô humano. E eu fiquei olhando para aquilo e fiquei tentando entender, né, assim, porque tudo tem muito significado, né, quando você está num lugar onde as pessoas olham para as minúcias das coisas. É muito bonito, assim. E aí fiquei pensando o que era tudo aquilo, né? A gente muitas vezes tem uma pretensão de que as coisas aconteçam sempre muito certinhas e tudo muito bonitinho e tudo muito organizadinho, e de repente eu vejo ali aquela borboleta em cima se alimentando daquele cocô humano, né? E penso nesse ciclo de transformação da natureza, né? Que a natureza nos ensina, que nessa observação, seja sobre as plantas, os minerais, os animais, os hominais, né? Está falando de ciclo o tempo inteiro. E então eu termino a apresentação com essa simbologia, né, desse animal maravilhoso, esse animal que não é uma coisa fofa dentro desse povo, não é sobre fofura, e trago aqui as mãos, né, dessa criança que me trouxe essas sementes e pediu para que eu fotografasse. Inclusive, essa menininha fofa é neta da Rucharro, e eu tinha levado uma câmera instantânea, porque eu fiquei pensando assim, mas o que eu levo? Né? Uma coisa legal de levar. Eu levei uma câmera instantânea e vários filmes para dar aquilo para as crianças. E aí, só para trazer um pouco esse lugar da identidade, né? A importância, né, desse lugar de se sentir bem, né? Eu só sei que eu fui fotografar lá as crianças e tal, e o flash é automático, então não tinha como eu tirar. E aí, no que a gente tinha se pintado, estava todo mundo genipapo, todo mundo super feliz ali com as pinturas. No que eu fotografei, a coisa do flash saiu, e aí as crianças olhavam assim e falavam, puxa vida, mas nem saiu a nossa pintura. Então, quando a gente fala desse sentimento de se sentir bem com a identidade, né, e o quanto esse circuito em torno das medicinas da floresta criam a possibilidade dessa dignidade, eu acho que esse fragmento assim é bem forte assim para, acho que, ilustrar isso que eu estou trazendo. E aqui um pôr do sol maravilhoso, enfim, dessas visões assim que eu sou muito grata por poder ter absorvido. Bom, então esse foi o território indígena Yanomami, no Rio Gregório, no Acre, aldeia Mutum, né? Falando um pouquinho aí da Pajé Rucharro e Yanomami. Eu tenho uma página da minha pesquisa de mestrado Fotografia Ritual, que tem algumas coisas mais antigas, né? Na medida que a pesquisa avança, depois eu vou compilar alguns materiais para que as pessoas tenham acesso, que eu acho que essa é a maior ideia, enfim, dentro da realização desse trabalho. Deixa eu voltar aqui para vocês. Parei a minha apresentação. E eu acho que eu fui até rápida, né, na minha fala, mas eu queria deixar esse tempo para que a gente pudesse conversar um pouco e que vocês pudessem, enfim, fazer colocações, fazer perguntas. Vamos fazer isso no final, assim fazemos com certo, todos juntos. Tá bom. Todos os trabalhos podem conversar entre si no final.
Agora a gente ouve a Raquel. Muito legal. Eu acho foda, né, o seu trabalho, Bárbara. Oi. Deixa eu ver se... Vocês estão vendo? Bem, Sim, sim. eba. Bom, vamos lá. Já foi apresentada, né? Gente, nunca fui apresentada assim. Chique, né? Gostei. Eu vou apresentar para vocês um ensaio visual. Meu nome é Raquel. Eu sou mestranda no Instituto de Arte da Unesp. E nunca apresentei um ensaio visual. É a primeira vez que eu falo sobre imagens. É difícil falar sobre imagens. Eu tomei a liberdade e me desviei um pouco, então peço licença ao grupo que aceitou o trabalho para eu apresentar hoje, porque eu trago um pouco, enfim, é o mesmo trabalho, mas com outro olhar, tá bom? Então vamos lá. Conversas com o tempo. Tempo é espaço. Este ensaio visual, vídeo, poema, encante, nasceram em 2021, durante a pandemia mundial de Covid-19, que durante o primeiro mês desse ano, né, de 2021, estava matando em média cerca de 1.000 pessoas por dia aqui no Brasil. Nesse mesmo período, nós recebemos um diagnóstico de câncer familiar na minha casa, que obrigou todos nós a redobrar os cuidados e reforçar o afastamento social devido à baixa imunidade, né, que já era algo presente, mas que a partir desse diagnóstico se tornou muito mais constante. Mas eu pergunto, como se manter encantada e criar espaços para seguir viva com tanta morte à espreita? Meu corpo, casa, território e espírito é feito para sentir, e sinto muito, tudo. Sentir o tempo passar, ser tempo com o tempo. Plantar batatas para deixar o meu eu tempo mais vivo. Vídeo, poema, encante presente para os meus que já não estão aqui, e vídeo, poema, encante para eu continuar aqui. E aí, tem um vídeo que eu não sei se vai, vamos ver se vai. Deixa eu olhar. Na minha apresentação, eu já mandei, só que eu acho que não foi para vocês, continua nessa última imagem. Então, eu vou deixar o link aqui no chat desse vídeo. São 2 minutinhos, eu acho, nem isso, menos um. É acessar e a gente volta para cá, tá bom? Bom, é isso. Eu vi o vídeo e eu deixo aqui os meus contatos. Muito obrigada. E acabei. Acho que foi isso.
Coisa linda. Linda voz, lindas imagens. E a Jo vai falar agora. A gente pode seguir. Então vamos lá. Ai, só fazer um adendo antes. Eu também é a primeira vez que eu estou apresentando um ensaio visual, Raquel. Aí houve uma preocupaçãozinha, assim, de na hora de escolher o cenário, em vez de sentar na minha mesa, onde a imagem seria captada, seria o guarda-roupa e a parede, eu decidi sentar no chão para pegar uma tapeçaria que atrás tem uns gatos. Mas, infelizmente, nem dá para ver, assim, eu tô aqui com dor nas costas, sentada no chão, mas nem dá para ver, não me dei conta que a imagem estaria pequena. Já recebi também uma ótima apresentação da Mariana, mas para complementar, eu tenho o bacharel e a licenciatura em artes visuais. Moro em Florianópolis, onde trabalho como professora de artes da rede estadual, e estou cursando mestrado em artes pela Unesp, no qual estou desenvolvendo uma pesquisa a partir da minha própria prática artística. Aí eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês vejam um ensaio. Espera aí. Apresentar. Tá dando para ver? Sim. Dá para ver, dá para ver. Dá. Apresentação de slides. Opa. Voltar. Aí o ensaio é acompanhado de um texto. O título é Meu Jardim, Minha Paixão, ou Os Jardins da Minha Mãe/Avó. Enquanto minha avó se ocupava com os afazeres da casa e do sítio, peguei o celular dela para sair de grupos bolsonaristas no Facebook e trocá-los por grupos com dicas de jardinagem, de alimentação saudável e até de agroecologia. Nunca achei que assim eu pudesse mudar seus preconceitos e teimosias, mas queria que ela consumisse algo que lhe trouxesse alegria e que também melhorasse nosso convívio. Pois no primeiro ano da pandemia voltei a morar com meus avós que me criaram, depois de anos morando longe. Saudade de quando na internet ela se alarmava com os perigos da farinha branca e não com a suposta verdade sobre a pandemia, com notícias falsas, negacionistas. O que eu não esperava é que aos 70 anos minha avó descobriria os prazeres da produção de conteúdo online. Ela encontrou nesses grupos outros amantes de jardins para compartilhar as suas flores queridas. Um dia ela me escreveu, contente e surpresa, que uma de suas postagens tinha 800 likes e comentários do mundo todo, inclusive de uma nordestina que mora na Alemanha. Quando eu respondi, já havia ultrapassado mais de 1.000 curtidas e logo chegou a 2.000. Na maioria das vezes não dava nem 30. Mas eram tantas flores, algumas cuja muda ela pegou há mais de 20 anos, que todo dia ela tinha conteúdo. Eram as amoras, as jabuticabas, os figos, os morangos, os pêssegos de mais de uma cor, as florezinhas de um dos tipos de erva cidreira, os estágios da floração do manacá. Você sabe a história do manacá? Ela me perguntava. Na quarta vez falei que sim. No entanto, ouvi uma versão diferente das anteriores. As muitas rosas e as outras várias de que não lembro o nome. Eu também não lembro qual flor ela me disse que não quer em seu velório. E sugeriu outra, inusitada. Isso eu logo esqueci. Não quis lembrar. Não queria saber tão cedo. Assim como não aprendi os pormenores do sugo de uva, nem outras receitas ensinadas como se fosse a última oportunidade. Não podiam ser.
Infelizmente, além dos grupos, em seu celular havia Zap, feed de seus contatos, sugestões de novos grupos, um governo genocida. Numa das últimas historias discretas em seu celular, eu percebi que me passou incólume o grupo de Santo Expedito. Aparentemente inofensivo, na descrição havia uma bandeira do Brasil e, nas postagens, mais mentiras criminosas. Ai, essas eu passei rapidinho. Essas fotografias do celular da minha avó Edith foram feitas durante a minha última vistoria no celular dela, em janeiro de 2021, na última semana em que nos vimos. Em março desse ano, ela contraiu o Covid-19 e 8 dias antes da morte do meu avô Darley, seu companheiro, ela faleceu após eles receberem sessões não autorizadas de inalação com hidroxicloroquina. Essa postagem também fez muito sucesso, a colheita de banana e pêssego e tomate. Foi a última. E foi esse o meu ensaio. E é isso. Muito potente, né, esse trabalho. Sim. Vamos seguir com a Gabriela agora e depois a gente volta. Boa tarde. Me ouve? Sim. Jô, Oi? você precisa só desligar seu Ai, microfone para não sim. dar um eco. Desculpa. Certo. Pronto. O que dizer nesse momento? Depois eu vejo. Tinha pensado num caminho, mas eu vou pedir licença para mim mesma, talvez no passado, para refazer esse caminho. E aí quero muito agradecer as palavras de Mari e pela escuta de Jô, Bis, Raquel e Bárbara, me senti chamada a contar um pouquinho da historinha assim que tem por trás do ensaio que eu vou mostrar para vocês. Bom, estou Gabriela, estou docente de artes aqui na UFSC. E hoje desenvolvo um projeto que se chama Arte Antropoceno, né? E eu sempre fico me perguntando que arte é possível fazer no Antropoceno, né? Que é esse tempo em que uma espécie consegue manejar, destruir os ecossistemas, enfim. E, de alguma forma, essa pergunta acho que atravessa todos os trabalhos das colegas, né? E o que me faz apresentar, vou ver se eu consigo, aí vocês me digam, por favor, se eu consigo mostrar a apresentação aqui para vocês, deixa eu ver. Ajudem a tia, gente, são nesses 3 pontinhos que eu preciso compartilhar, ou não? É na É flechinha, né? na flechinha. Obrigada. Bueno, antes de chegar nesse... Já vou deixar aqui na tela, mas eu vou contar o caminho, movida pelas colegas que apresentaram antes. Tá aí para vocês, gente? Tá aqui, tá aqui. Tá, me digam porque eu não vejo vocês. Antes de chegar aqui, hoje eu fico pesquisando a performance e eu fico pensando a presença humana nesse planeta escravocrata, e fico pensando muito quais são as consequências, sabe, dessa performatividade nossa para o mundo que está para além do humano, assim, e hoje me interessa pensar isso. A hierarquia que constrói e separa, né, e que separa a gente do resto
do mundo, dos ecossistemas e tudo. E antes de chegar aqui, então, uma das imagens que eu enviei foi essa aqui, que eu chamo de semente mancia, que é uma imagem de 2020. Eu percorri um caminho, sabe? E ele começa com um livro, na verdade, ele começa com uma residência artística que eu fiz no meio da Mata Atlântica. Eu sonhei com Oxum, eu sonhei que Oxum me convidava, ela me falava, você tem que me dar um abraço, sabe? E a partir desse sonho, eu fui passar um tempo na Mata Atlântica, com 10 mulheres numa casa sem portas. Aí dessa experiência surgiu um livro que chama Ebó pro Oxum na Mata Atlântica, em que eu narro esse momento em que eu pude me conectar, né, com o Oxum, com aquele lugar, com aquelas mulheres, e aí fui resgatando valores que estavam meio misturados, assim, na vida, sabe? Eu era professora numa universidade que tem pretensões decoloniais, mas que na prática é muito diferente, e eu fui me reconectando com aquilo que fazia algum sentido, sabe? E aí, a partir disso, eu fui buscar o meu corpo, entender como esse corpo que se apresenta como feminino, e o que é isso que a gente chama de feminino, como o feminino é construído, né, enfim. E fui criando aproximações por meio da fotografia, da performance, do texto. E depois desse livro, Ebó pro Oxum, na Mata Atlântica, nasceu de uma outra experiência em que eu fiz uma residência artística no mosteiro zen budista, no alto da Mata Atlântica, assim também, que também são fotos e textos, em que eu vou investigar o tempo, sabe? Aí me lembrou alguns trabalhos que vocês trouxeram antes. E aí eu penso qual é esse tempo para minha geração, o que é ser mulher para mim, o que foi ser mulher para minha mãe, o que foi ser mulher para minha avó, e como geracionalmente, né, isso se dá, enfim. E aí fui abraçar o tempo, e nessas de abraçar o tempo, fui abraçar outras espécies, outras relações menos hierárquicas, e que pensam a natureza não como um recurso natural, como a nossa espécie faz, né? Olha que coisa bizarra, né? Você olha para um ecossistema super complexo e chama de um recurso, enfim. E aí fui pensar a minha existência de uma forma mais amorosa, sabe? Com essas outras existências. E aí essa série também me vem durante a pandemia, da mesma forma que o trabalho de Jo, né? E aí dentro da pandemia eu já estudava a natureza, que natureza é essa que a gente investiga preso num apartamento, vivendo esse privilégio de poder trabalhar dentro de casa, né? Então, aí, o que me restava era o contato com a horta e com as comidas, né? Então, aqui tem essa espécie de prolongamento, né, do meu corpo humano para esse corpo vegetal, e essa linha, né, que tradicionalmente essa técnica, essa arte de prever o futuro por meio das mãos, e aí eu convido o abacate a prever o meu futuro comigo, né? Por isso chama semente mancia. Essa aqui é uma espécie de citação que eu faço de um trabalho da Bárbara Kruger, essa artista que ficou muito conhecida por fazer esse tipo de trabalho, que é uma imagem em preto e branco e um texto, em que realiza uma série de críticas ao poder, também ao patriarcado, enfim. E um trabalho muito famoso dela é o corpo também, centralizado. Só que no trabalho da Bárbara, vocês vão ler My Body is My Battleground, que é o meu corpo é o meu campo de batalha. E eu sempre achei isso muito potente, ao mesmo tempo me incomodava, porque eu entendo, obviamente, que o corpo é um lugar de disputa, que o corpo, dependendo do corpo, né, ele enfrenta mais disputas, mais transgressão, mais belicismo, mas o corpo também é esse espaço de celebração do agora, de celebração do sexo, de celebração do erotismo. Então, eu comecei a pensar um pouco isso, sabe? O meu corpo como um playground mesmo, como um campo de diversão. E aí, quando eu aproximo o meu corpo desses outros elementos que são da natureza, eu tento ir pelo viés da alegria, de que falou muito a Liz no começo também, né, do encontro. Então, pensar essa minha presença e também pensar a performance de uma mulher que se fotografa, né? Então, pergunta para esse lugar da historiografia da arte tradicional,
que imagem se representa, né? Qual é a imagem de mulher em que a própria mulher produz sobre si mesma e compartilha, né? Não é uma imagem feita por um homem, como é basicamente toda a história tradicional da arte, né? Uma pintura feita por um homem para deleite de outro homem. Estou escolhendo o que eu quero mostrar e como eu quero mostrar. Aqui tem uma outra imagem, né? Que sou eu com uma hortelã, que era da horta, chama Hable con ella, menta, e dessas imagens saiu uma série que se chama Ginoide, em que eu vou pensar uma espécie de resposta ao androide, sabe? Esse corpo que é dotado das técnicas de construção de uma suposta inteligência artificial. Eu vou perguntar o que é inteligência, o que é artificial, em vez de androide, então ginoide, uma perspectiva mais feminista, para pensar o nosso corpo em relação a outros elementos, e os outros elementos que eu convido são esses elementos da natureza, né? Então, o abacate, a hortelã e tal. Hoje eu estou num outro momento dessa pesquisa, eu estou investigando as relações do meu corpo com o espaço que eu ocupo, eu estou em Florianópolis, então eu vou investigar as pedras, esse tempo mais de larga duração, em que é possível entender nossa espécie como mais uma espécie dentro de milhões de outras espécies nesse planeta, né? Então, eu tento criar um distanciamento, eu acho que de tempo, assim, maior e menos especistas, na verdade. Meu trabalho segue, né? Eu sigo investigando performance, sigo investigando a minha relação, a minha presença, desde uma perspectiva, eu espero, mais decolonial. Eu não estou vendo meu tempo, não estou vendo vocês. Eu vou parar para voltar para ver vocês aqui. Você ainda tem... Desculpa. Você ainda tem 7 mais 5, 12 minutos. Nossa, que bom que eu fui rápido, ou que ruim, não sei. Bueno. Eu acho que é isso, acho que tudo bem, acho que é melhor ouvir vocês do que contar mais. Obrigada, Mari. Certo. Então, acho que agora é esse momento de abrir para discussão, para quem gostaria de dizer algo. Eu mesma anotei algumas coisas, mas eu acho que eu gostaria de ouvir outras pessoas primeiro. E então, vocês podem aí falar, levantar a mão. Alguma pergunta? É um tácito de escuta e absorção, né? Ninguém, depois de ouvir tanto, deveríamos nos olhar, deveríamos abrir as nossas câmeras. Essa é a minha proposta. Abram nossas câmeras. Muito bom esse silêncio compartilhado, né? Eu acho que é uma das coisas que falam que é das mais íntimas que existem, compartilhar silêncios. É muito bom o silêncio, mas eu gostaria de ouvir mais um pouco, na verdade. Eu vou falar um pouquinho só, tipo, uma coisa que me veio de todas as apresentações, essa relação dos corpos e da natureza, sabe? Tipo, isso é muito potente, eu acho que em todos os trabalhos. E é bacana ver esse tecido que está construído, né? Tipo, na relação entre cada uma das apresentações, assim. Tipo, então, eu acho que sei lá, mais do que uma pergunta, assim, tipo, tem muita essa sensação, assim, tipo,
do início, na apresentação da Liz, quando ela fala sobre estar vívida, assim, tipo, eu acho que essa sensação é como se vívido fosse fosse um ponto além do só sobreviver, sabe? Tipo, fosse uma coisa que você realmente também precisa de uma relação que ela tá ligada ao bioma, ao espaço que você está envolvida, tipo, as conexões que existem, né, do corpo com a natureza e como muitas vezes a gente tem uma perspectiva, né, tipo, a gente é abraçada por uma perspectiva urbana da vida, onde a vida, na verdade, ela se esvai, né, tipo, constantemente, a gente, na verdade, está mais acostumado a perceber a morte do que a vida, assim, tipo, que eu vejo todos esses depoimentos, assim, uma potência muito grande, mesmo quando a gente fala da perda, né, tipo, o trabalho da Jo, assim, que é muito tocante, assim, muito potente, assim, tipo, ele traz essa pulsão do corpo e da vida muito presentes, assim, tipo, então, mais do que uma pergunta, era mais um comentário em cima das apresentações. Eu acho que é muito bacana ter compartilhado esse tempo com vocês. É muito legal essa coisa a Liz fala vívida e depois ela fala de um corpo em camadas, né? Um corpo que tem uma parte que é energética, uma parte que é espiritual. A Bárbara vem e fala uma coisa assim que é a retina interna, né? Então, e a Raquel fala do tempo e de um tempo que ensina, né? E que ensina de maneira espiritual também, que é esse tempo de Exu, né? Então, o que eu achei muito interessante, eu queria que vocês falassem mais sobre essa coisa que é o mais para dentro e o mais para fora do corpo, né? Essa coisa que é esse espírito aí que a gente pode chamar assim, esse lugar a Gabriela, a Jo também falam sobre isso, né? E eu fiquei muito interessada nessa relação entre natureza e espírito, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre isso e como isso, enfim, influencia o trabalho de vocês, eu acharia legal. Vou começar então. Como disse antes, né, eu, enfim, fiz uma apresentação rápida, porque não sabia muito como fazer também, né, o que dividir, o que compartilhar. Tem uma questão de sobreviver, que eu acho que a pandemia nos trouxe, e eu vou falar muito disso, porque a gente ainda está vivendo esse lugar, e o Figas, né, ele nasceu nesse lugar, né, um grupo que nasceu de forma remota, porque adentramos a universidade, muitos de nós, não todos, no meio de uma pandemia, no meio do fim do mundo, né, outras urgências, elas chegaram, e eu acho que essa necessidade de estarmos vivos, talvez, né, se sentir, o que é se sentir vivo? Eu sou uma mulher gorda e no início da pandemia, a primeira informação que eu tive foram que pessoas obesas morriam mais, né? Então, eu era grupo de risco. Apesar de iniciar a pandemia com 36 anos e me sentir super jovem, eu fiquei muito quarentenada, assim, muito quarentenada. Eu tenho 2 filhos e a gente levou 60 dias para sair de casa. Meus filhos ficaram 60 dias trancados dentro do apartamento no 14º andar. Longe da terra, eu senti falta da terra, eu não ia na rua, meu cachorro, ele teve que se reprogramar, porque ele também teve um câncer, olha que louco, nessa pandemia, porque eu não conseguia mais ir à rua com ele, porque eu tinha medo de morrer, meus filhos também. Então a gente ficava em casa, eles ficaram 60 dias só dentro de casa conosco, a gente saiu e desceu, morava num prédio, descemos até a quadra, só tínhamos nós 3, e eles não conseguiram ficar ali, porque eles acharam que iam morrer, porque mesmo sem ninguém perto, a gente de máscara, a sensação de insegurança, de que a gente estava fazendo alguma coisa muito errada, porque se manter vivo era essencial, desorganizou muito, né? Eu nunca fui mãe de planta, né? Assim, nunca tive muito dedo verde. Eu sempre matei todas as minhas plantas, continuo matando. Dessas batatas, eu ainda tenho uma delas ainda está viva comigo até hoje. Eu plantei na terra, né? Num vasinho. Na terra, ainda num apartamento,
né? Mas eu precisava, para mim e para as crianças, principalmente para minha caçula, a gente vê o tempo passar, porque a gente diariamente acordava e fazia a mesma coisa e convivia com a gente, né? E não tinha muita fuga, assim, não tinha muito o que fazer. Nessa época, a minha caçula, ela estava no educação infantil, né? Então não tinha nem obrigatoriedade escolar, porque, tipo, não precisa abrir um computador para ficar na frente da tela para poder pintar alguma coisa, entendeu? Tipo, fica como mãe. E aí a gente diariamente conversava com as batatas e olhava as batatas e via. E essa foi uma primeira, e a gente plantou várias, tipo, várias batatas em casa, em vários potes. Isso foi muito importante, né? E a gente teve esse diagnóstico de câncer do pai das crianças, né, meu ex-companheiro, e aí foi muito desorganizador. A gente ficou o mês de janeiro esperando essa cirurgia, né? O que ia acontecer? E essa morte novamente já estava à espreita, e essa morte, e a gente estava numa crescente de casos de Covid nesse 2021, né? Pós-Natal, janeiro, fevereiro, até que veio março e foi aquele abril devastador, né? Que foi o pior momento da pandemia para nós. Então, ter essa visualidade. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fotografar, né? Acho que a maternidade me traz isso também. Eu gosto muito de ver o tempo passando em mim e nas minhas crianças. E eu tinha o hábito pré-pandêmico de ver graça em nos fotografar, mas também de estar na rua, de ver beleza fora de casa. Então, buscar beleza para dentro de casa e me sentir. Tem um conceito do Rufino, ele fala acho que é no Flecha no Tempo, não sei, que ele fala dos supraviventes, né, que são pessoas, seres coloniais que não só sobrevivem, mas também eles dão essa volta, esse giro, e se colocam, saem da margem, se colocam nesse lugar de, tipo, sobreviver não é nada mais. Supraviver é o que é gostoso, né? É o que é o objetivo, assim, de quem consegue. Então, me senti viva, tinha a obrigatoriedade de não morrer, né? De manter todo mundo vivo. Então, esse lugar de fotografar, registrar e acompanhar com as crianças foi essencial para a gente seguir, assim, basicamente, falando, né? Tipo, a batata salvou as nossas vidas. Acho que não tem muito o que dizer sobre, porque eu acho que também é muito, né? Estou vivendo ainda esse processo, né? Me colocando enquanto artista, compartilhando esses olhares, né, tão íntimos. É algo novo para mim também. É algo que a urgência do fim do mundo traz. E aí eu estava muito na dúvida se compartilharia ou não com Figas, né, no seminário, no encontro, na verdade, que não é um seminário. Já discutimos sobre isso, inclusive. Mas eu achei que devia, porque, enfim, faz parte do processo compartilhar, né? Essas intimidades, essas vulnerabilidades. Então, eu fico grata pelo espaço. Acho que é isso. Esse? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Ai, meu Deus, gente. Então, acho que é isso. Eu só queria pontuar, porque eu achei que a André fosse falar alguma coisa. Não? Tá. Não, assim, pegar um gancho, né, do que Raquel falou, assim, e dizer que todos os registros fotográficos, né, que eu até também fico pensando sobre essa palavra registro, né, porque não é só um registro, né, nessa ideia de registro, de pegar uma imagem, pegar um momento e congelar esse momento para sempre, né, que é essa ideia da fotografia, ainda lá no início do surgimento da fotografia. Assim, todos os registros, tanto de Bárbara, Raquel, né? Todos, assim, muito profundos mesmo, assim, sabe? Muito atravessados, sabe? Atravessados mesmo por forças, assim,
E eles, esses registros conseguem chegar na gente, sabe? Pelo menos assim, foi o que eu senti. E eu até falo, eu tava falando isso essa semana, assim, que é muito difícil hoje, não, posso usar de uma forma mais geral, as pessoas no geral, né, o corpo urbano, né, é mais difícil para o corpo urbano perceber esses afetos que estão sendo atravessados numa imagem, porque a gente é bombardeado por imagens o tempo inteiro. Imagens de venda, 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 tudo é para atrair o consumidor e tudo mais. E aí eu particularmente não consigo me afetar tanto por imagens atualmente, não consigo, assim. Imagem não me afeta muito, mas eu tenho tido, e aí esse contato aqui no Figas, para mim, aí é uma coisa que eu queria falar também, que é muito importante para mim me conectar com vocês, porque é a partir dessas conexões que a gente vai criando e tecendo esse sentido, sabe? Um sentido que não é um sentido orientado por uma reta, mas é um sentido de curvas, com altos e baixos, transversais, linhas transversais. Então, assim, a gente vai construindo esse sentido coletivamente através dessas pesquisas. E o que eu mais acho massa é que a pandemia, né, acabou deixando a gente virtualizada e, ao mesmo tempo, é louco, né, porque é muito contraditório, é muito paradoxal, assim. A gente pode se ver, apesar de ser pela tela, mas a gente pode se conectar com pessoas que estão em outros lugares do mundo, assim. E eu venho fazendo isso e tem sido um momento, um espaço para mim de cuidado mesmo, sabe? Encontrar vocês aqui a cada encontro, em outros seminários, assim, eu encontro pessoas que, para mim, as pesquisas dessas pessoas são muito importantes. Mas aí eu ia só comentar, só para puxar um gancho, né, do que a Raquel falou, que ela falou esse lance de conversar com as batatas, né? E aí é uma coisa que eu penso muito, assim, porque geralmente quando a gente fala com planta, vem logo uma ideia de que a pessoa é doida, assim, a pessoa, sei lá, ela tá assim, no mundo imaginário dela, mas assim, tá, tudo bem, existe uma dimensão do imaginário também, né? Mas e aí é uma coisa que me conectou a minha pesquisa com a da Raquel, porque eu sinto a reverberação dela nesse sentido, que é o do falar com as plantas. Mas, e aí o que eu falei sobre o processo de cuidado-aprendizado, né? Dentro desse processo de cuidado-aprendizado, eu também falo, né? Eu também converso com elas. E aí é uma conversa que às vezes se dá pela fala, às vezes se dá pelos gestos, sabe? Eu lembro de várias vezes, assim, perceber que passaram semanas eu cuidando de uma jiboia, por exemplo. Não sei se vocês conhecem a jiboia. É um nome de uma planta. Porque às vezes quando a gente fala, as pessoas pensam que é a cobra jiboia, mas não, é uma planta que chama jiboia, né? E aí eu estava cuidando dessa planta, e aí essa planta ela se movimentava de várias formas durante a semana, durante os meses que passavam, na pandemia, inclusive, né? E, e aí esse processo de cuidado aprendizado, né? É se perceber em relação a. E aí, então, foi uma coisa que eu encontrei ressonância assim, com a pesquisa da Raquel, sabe? E eu acho que, sim, só para finalizar minha fala, assim, para dar um contorno, acho muito massa, assim, valorizar esse momento de conversa com outro ser que não é humano, mas que também está vivo, que também está vívido, que também pode te ensinar coisas, sabe? Que pode te ensinar coisas. É incrível, sabe? E eu acho que sai um pouco dessa ideia do, é a pessoa louca, tá fazendo com planta. Não, gente, né? Vamos abrir, vamos dar oportunidade para outras experiências que não essa que a gente já conhece, da linguagem, né? Da língua, do verbal, falado e tal, bababá, blá, blá. E só nesse mundinho dos humanos, né? Enfim. É curioso isso que você falou, né? Eu falei, né?
não desenvolvi. A gente estava no 14º andar, então teve um momento que eu senti falta de colocar meu pé no chão, porque eu sabia que tinham muitos tetos embaixo do meu pé, sabe? É uma sensação, uma falta física mesmo. E eu tô falando do chão básico. Tô nem falando daquela delícia de um chão terra, porque esse desejo veio também. Um chão terra, um chão mar, um chão areia, e sentir aquela água gelada. E a minha filha, por exemplo, a caçula, ela entrou na pandemia com 5 anos, né? Em março. Ela foi perdendo a referência do que era a natureza. E ainda tá muito sem referências, porque a gente ainda está vivendo muitos desdobramentos dessas ausências de verde, de coisa para além do que a gente conhece na tela, né? Então, meus filhos antes eram crianças Waldorf, ficavam 2 horas na tela, sabe? Antes do fim do mundo. Aí meu filho ganhou celular, a minha filha começou a ver mais tela. Hoje em dia a vida é um tablet, ela não tem mais essa experiência mesmo, né? Então, ver a batata, ver as raízes, né? Ver saírem da batata e serem alimentadas e crescerem na água, era muito fantástico para ela, né? E para mim também, porque eu via um encantamento, como a gente podia se encantar com uma coisa pequena, né? Assim, possível, porque teve um momento desse período que foi muito desesperador de não ver perspectiva, né? Assim, tipo, fora do apartamento mesmo. Então, ter esse dia a dia, né? Eu nunca vivi. Eu sou uma pessoa urbana, né? Que saco. Nunca tive essa experiência de estar na terra, de ver de verdade o que a terra me ensina no dia a dia, de roçar, enfim. Algumas pessoas me falam uma coisa ou outra, né? Eu tenho pessoas que são realmente mães de planta e cuidam e amam, e eu acho lindo isso. Mas aqui, ter essa experiência no micro, né? E da gente saber que existe algo maior do que a gente, né? Assim, eu estou falando isso para além de religião, enfim, porque foi muito importante registrar, né? E acompanhar não só com os meus no dia a dia, porque às vezes quando eu voltei agora essas imagens para poder organizar num PDF bonitinho para poder encaminhar, né? A gente acaba vendo a relação dessas imagens com o dia a dia, né? Assim, enfim, eu coloco as minhas imagens, eu sou bem, enfim, Google Fotos mesmo, né? E é ótimo, às vezes é péssimo, porque ele fala, olha como você estava 2 anos atrás, enfim. Mas eu ficar vendo o nosso roteiro do dia, o que a gente fazia, os nossos pequenos registros, né, para além da batata, e o que a gente fez naquele dia. Então, teve um dia desses que a gente tirou fotos com as batatas, conversou com a batata e ficou girando o bambolê pela casa. Aí eu lembrei que teve um dia que o bambolê, eu não sei bambolê até hoje, e aí o bambolê voou e bateu na batata e caiu no chão, e molhou um livro. E vai gerando outras histórias, sabe? Vai encaminhando esse... Enfim, salvamos a batata, que bom. Mas o livro ficou bem molhado, né? Mas ele está lá inteiro ainda. Rugoso da água, mas está inteiro, né? Então, as histórias, quando eu sou muito visual, né? Então, isso me aciona outras experiências, né? Outras vivências. Então, para mim, foi muito importante, assim, registrar. Isso. Eu fiquei com vontade de saber mais sobre essas outras histórias. Muito divertidas. O Eu ia bambolê perguntar. que mora. Oi, Jô, quer falar? Não, eu ia Não, era perguntar só para isso mesmo. eu ia perguntar para você, inclusive, se a tua avó não percebeu que ela perdeu os seguidores e Eram grupos, né? Eu fiquei com são os vontade. grupos, né? Não era? Teve até uma pessoa do WhatsApp dela que era demais, assim, que eu bloqueei. E aí um dia ela comentou: mas o Noeli não me mandou mais nada, sumiu, deu Aí eu fui lá e desbloqueei. Só que assim, a questão dos grupos, ela não entendia muito bem essa dinâmica do que aparecia no feed dela. Tanto que, na verdade, eu saí dos grupos do celular dela e do meu avô também. Que o dele até era mais fácil de estar abandonado, largado do que o dela. Que o dela vivia grudado com ela, enfim.
E aí ela passou a comentar, assim, eles chegaram a ter 10 gatos, e eles tinham cachorros também, gostavam muito de bichos. E aí no do meu avô, não entrei tanto em grupo de jardinagem, entrei de agroecologia, porque ele era técnico agrícola, né? Ele trabalhou como técnico agrícola, e vários de bichos. E aí eles passavam a comentar, nossa, como as pessoas amam gato, né? Como o pessoal ama cachorro. É só gato e cachorro. Daí eles me mostravam os vídeos. Eu entrei em grupo de música também, tipo, sucessos anos 80. E eles colocavam lá, mas assim, infelizmente era muita fake news, né? E no WhatsApp deles não tinha o que fazer. Não tinha como bloquear, porque eles recebiam muito pelo WhatsApp, mas dos grupos foi isso, assim, eles viram que, tipo, mudou ali o conteúdo, comentavam os gatos, os cachorros, mas não entendiam a dinâmica, né? Tanto que, na verdade, a grande maioria desses grupos, eles entravam sem querer, tipo, o Facebook sugere grupos, né? E aí você clica ali participar. E, enfim, só que o meu avô, ele não teve esse ímpeto, assim, de compartilhar coisas, né? Minha avó gostava mais de fazer fotos e, enfim. Mas foi isso, eles não perceberam que fui eu, não, que fiz isso. Só que tinha algo de diferente. Eu queria falar ainda, aproveitar que a Jo está falando e falar sobre o trabalho, que eu achei muito linda a forma, assim, como você, nesse trabalho, relacionou teoria e prática artística, né? Assim, quando eu vi o seu trabalho lá nas inscrições, foi uma das coisas que me tocou muito, porque tem essa relação com o texto da Alice Walker, assim, muito claro, mas não é uma simples apropriação disso, né? Você levou para um outro lugar, você levou para uma experiência sua. E aí eu nem sei se você leu o texto antes ou depois, eu queria saber se tem, ou se nem leu, ou se tem ou não tem relação, enfim, escutar você falando um Eu pouquinho disso. confesso que eu conheci o texto quando abriu a inscrição para o evento. Eu fui dar uma olhadinha na bibliografia e eu tinha cogitado em escrever esse ensaio, mas também fiquei em dúvida. E aí eu vi lá na bibliografia e eu não conhecia esse texto, eu nunca tinha ouvido falar. E é um texto bem emocionante, é muito bonito, né? Como ela relaciona ali com o teto todo seu, mas traz da perspectiva de mulheres que foram escravizadas e depois da mãe dela, um texto muito bonito, assim. E eu pensei, nossa, é tudo a ver. Tanto que eu até incluí, assim, essa outra possibilidade de título, mas eu confesso que eu ainda não conhecia quando eu fiz, assim, até quando eu fiz a intervenção no celular dos meus avós, assim, na minha pesquisa de mestrado, eu estou escrevendo sobre algumas proposições de intervenções em espaços públicos, intervençõezinhas discretas, assim, que geralmente não são anunciadas como arte, assim. E tem tudo a ver com a minha prática, mas assim, como eu coloquei no texto, nem foi pensando em nada, assim, foi para tentar melhorar o convívio com os meus avós, que de fato foi bem difícil, assim, durante a pandemia, né? Eles tinham muito medo e eles se cuidavam, mas ao mesmo tempo era aquela coisa, que é exagero. Numa cidadezinha do interior, usar máscara era dizer, eu sou do PT. Tipo, eu cheguei assim a borrifar álcool nas caras deles, assim, de tanto. É porque quando eles iam de mercado ou quando precisavam sair para a rua, eu fazia a desinfecção de tudo, assim. Aí num dia, assim, eles não quiseram me dar o celular para passar álcool, não estavam querendo tirar a roupa da rua, eu peguei e borrifei álcool na cara deles. E isso do celular, assim, foi assim mesmo para melhorar o convívio. Aí depois, assim, a minha avó postou nos grupos e foi muito legal, enfim, mas respondendo novamente a pergunta, eu não conhecia ainda esse texto, até agradeço. Eu conheci, assim, brevemente, né, Alice Walker, da Cor Púrpura, né, mas não tinha lido esse ainda não. Mas eu acho ainda mais maravilhoso isso. Assim, eu acho ainda mais, assim, se tivesse sido uma resposta ao texto, ia ter sido uma coisa, mas sendo assim duas vivências que aconteceram paralelas e que se encontraram em algum momento e que, né, que tem esse sentido, eu acho ainda mais maravilhoso, na verdade. Acho incrível.
Ai, Acho que tem encruzilhada, né? Fala. era... Eu ia falar, eu acho que é isso, né? Tem essa encruzilhada aí, tem esse lugar de encontro que é também mediado pelo acaso, né? E isso é muito interessante. Eu ia falar desse estreitamento, né? Entre a vida e a arte, que está presente em todos os trabalhos aqui dessa mesa, eu acho, né? E dessa restituição de poder também ao imaginário, né? A gente fala, poxa, o imaginário é legal também, né? Poder imaginar outros mundos e imaginar outras formas de habitar esse mesmo mundo, né? E de habitar, não, de partilhar esse mundo com os outros viventes, né? Com todos os viventes. O negócio de partilhar. O trabalho de vocês não sei o que falar, porque eu anotei um monte de coisa aqui e eu tenho muita dificuldade com essa coisa do fim, né? Eu acho o fim... A Gabriela vai falar, vai me ajudar. Eu queria terminar pelo começo, Mari. Eu achei tão incrível o seu texto de abertura, e eu queria pedir, não sei se em algum momento a gente vai ter acesso, mas se a gente pudesse de algum jeito ter ele escrito para mim, seria um privilégio, assim. Nossa, total, também quero. Vou enviar o texto de abertura, então Eu a gente... também. Então, Sim. ótimo, a gente termina com o começo, eu acho que é a melhor forma mesmo. Bárbara, se quiser dizer algo. Só agradecer a partilha, né? Poder aqui também me revigorar com outras pesquisas e processos tão lindos e ver tanta conexão de lugares distintos e de olhares distintos também, né? Mas realmente muito bonita o ajuntamento assim da mesa. Eu gostei muito do nome também, e seu texto foi uma delicadeza, sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigada a todas as pessoas presentes, todos os viventes, e obrigada à mediação tecnológica também, né, que permite que a gente partilhe esse tempo, mesmo estando no Ceará, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que, né, esse trabalho que também transforma e transporta a gente para outros tempos e espaços, né? Para o Acre ou para o tempo da raiz da batata. Enfim, espero que a gente possa ainda trocar muita ideia, e quero agradecer mais uma vez a presença de todas as pessoas e as fotos também. E eu não sei se eu tenho que fazer um agradecimento, falar que a gente está aqui por causa da verba do edital do PROAC, não preciso fazer isso. Não precisa mais. Não preciso fazer mais. Então, eu quero só estimular que vocês entrem em contato com o Figas, e se vocês quiserem, né, compor esse grupo com a gente. E que bom que essa foi a primeira mesa de trabalhos do encontro. Acho que ficou muito bem aberta, e muito obrigada. Vamos dar tchau. Damos o microfone e próxima. damos tchau geral. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau, até daqui a pouco. É isso. Daqui a pouco. Beijo, muito obrigada. Beijo, gente.